E após tantas partidas analisadas, finalmente chegamos ao fim da rodada 1 e o início da rodada 2. E vamos começar com Tchequia contra a África do Sul, que será realizado às 13 horas, classificatória do grupo A, que pertencem a eles. Ambas as equipes acabarão perdendo já nesta primeira rodada, tá? Então eles já vêm em uma situação bastante complicada para a sua classificação. Vamos olhar cada partida aí analisada. Basicamente temos uma Tchequia que acabou perdendo para a Coreia do Sul por 2-1, um jogo movimentado com a equipe asiática claramente superior à equipe europeia. Eu achei a Tchequia muito dependente de bolas paradas, de jogadas aéreas, porque eram jogadores muito altos, jogadores aí como o Patrick Schick, que é o centroavante do Bayer Leverkusen, além também do volante Suchek, que tem mais de 1,90 m. Temos aí os zagueiros também, que eram gigantescos, e achei eles muito dependentes deste tipo de jogada, com uma grande dificuldade de propor os seus jogos. E claramente, quando eu vi o seu sistema defensivo, eu achei também com bastante dificuldades, principalmente aí com bolas jogadas por baixo. Irá enfrentar a África do Sul, que para mim foi sim uma grande decepção. Sei que enfrentou uma seleção anfitriã que joga diante do seu torcedor, só que foi uma África do Sul que eles tentavam já sair jogando, eles não são muito de dar chutão, só que eles têm muitas dificuldades também de sair jogando, acabam errando muitos passes e aí acaba ocasionando muitas chances perigosas para o seu adversário, e isso acaba sendo uma situação meio complicada de se situar. Então é uma África do Sul que vai precisar melhorar em muito se eles querem se classificar para a próxima fase, porque na minha opinião foi uma das piores seleções desta primeira rodada. O México, ele até teve aí uma certa dificuldade após a expulsão. O México, que é uma seleção que tem também dificuldade de propor jogos, mas a África, ele demonstrou sim um futebol bem abaixo aí dos seus concorrentes. Por conta disso, meu palpite para esta partida, eu sinceramente achei que as casas de apostas deram uma certa exagerada nesta cotação da Tchequia, uma cotação um pouco esmagada pelo que eles demonstraram nesta primeira rodada. Por conta disso, meu palpite para esta partida é aquilo que eu falei para vocês: a Tchequia tem uma certa dificuldade de propor jogos, muito dependente de jogadas aéreas, enquanto a África do Sul acaba perdendo muito a posse de bola no seu campo defensivo. Aqui eu vou esperar sim um jogo mais pro lado do under, lembrando que qualquer uma das equipes que abrir um placar aqui, eles vão tentar dar aquela recuada, vão tentar segurar ao máximo esse 1-0 para conseguir conquistar esses 3 pontos tão importantes aí para a rodada final. Eu vou deixar para vocês o under 2.5 gols, que está pagando 1.78, esperando um jogo muito mais truncado, muito mais batalhado dentro de campo. Meu placar para esta partida, 1-0 Tchequia. Às 16 horas teremos Suíça contra a Bósnia-Herzegovina. Visualizando a classificatória, um grupo onde todo mundo empatou, todos com um ponto conquistado, então a Suíça, a Bósnia. Vamos analisar um pouco de cada partida. Então a Suíça enfrentou nesta primeira rodada o Catar, que teoricamente seria o saco de pancadas do grupo, e foi o Catar até surpreender. Eu não achei que foi tão ruim dessa forma. Lógico que a Suíça dominou por completo este jogo, fez 1-0, perdeu diversos gols que não podem perder durante uma Copa do Mundo, e praticamente no último lance do jogo o Catar vai lá e consegue arrumar um empate. Lembrando que o Catar não conseguiu oportunidades de gol, só que neste último lance foi aí crucial para chegar a esse empate. Irá enfrentar a equipe da Bósnia, que foi um jogo ao contrário, na verdade, porque o Canadá foi muito superior à equipe da Bósnia. O Canadá, ele fez o papel da Suíça, perdeu diversos gols inacreditáveis, praticamente sem goleiro, e o zagueiro ia atirando. Uma partidaça do zagueiro Kolasinac, que fez um jogaço mesmo, conseguiu tirar bolas na linha do gol. E é uma Bósnia também que mostrou um futebol muito abaixo do esperado. Eu esperava muito mais, até porque eles foram os grandes responsáveis de eliminar a Itália. Nós pegarmos confrontos diretos, temos um jogo entre eles que ocorreu no ano de 2016 e a Bósnia venceu
por 2-0. Muito por conta disso, meu palpite para esta partida. Novamente, eu tenho que confiar na Suíça. A Suíça é muito superior a Catar, a Bósnia. Agora, jogo contra o Canadá vai ser um jogo muito interessante de ver. Acredito em um jogo mais aberto. E, cara, a Suíça vai ter que conseguir fazer o seu resultado. Eles já viram que o Canadá está vindo forte, então se eles conseguirem aumentar também o seu saldo de gols, vai ser muito importante aí para a rodada final. Eu vou deixar novamente para vocês pegarem o over 2 gols. Achei uma Bósnia também muito dependente da jogada aérea, tá? Muito parecido com o jeito de jogar da Tchequia. Eu vou deixar o over 2 gols, esperando aí que ambas as equipes deixem pelo menos um gol neste jogo. Meu placar para esta partida, 3-1 Suíça. Com o intuito de finalizar o grupo B, teremos Canadá contra o Catar, que será realizado às 19 horas. Classificatória, como eu tinha dito anteriormente para vocês, todas as equipes deste grupo estão com 1 ponto, significando que todos os seus jogos finalizaram em empate. Vamos falar um pouquinho sobre cada seleção. Um Canadá que demonstrou muita força, mesmo ficando nesse empate por 1-1. Se esse jogo finalizasse em 3-1, em 4-1, a equipe da América do Norte não seria nada de anormal, porque fizeram uma partidaça. E diante de sua torcida, foi um Canadá que fez uma blitz, fez uma pressão gigantesca sobre a Bósnia e cara, era muito merecedor eles conseguirem a sua primeira vitória nas histórias da Copa do Mundo. Irá enfrentar aí a equipe do Catar, que diferentemente do Canadá, eles fizeram uma partida onde eles tiveram que defender e defendeu muito bem, já que a Suíça teve muitas oportunidades de abrir uma margem muito grande em relação a gols. Então, se a Suíça abrisse 3-0, 4-0, não seria nada de anormal, porque foi uma Suíça muito superior à equipe catarina. Tivemos um amistoso entre eles no ano de 2022, onde o Canadá venceu por 2-0, muito por conta disso meu palpite para esta partida. Então, quando a gente já olha para odd de resultado final, já não gosto desse 1.31 para a equipe canadense, não vejo valor nenhum, tá? Eu sei que o Canadá ele vai ser muito superior à equipe asiática, só que lembrar que o Canadá nunca venceu nas histórias da Copa do Mundo, mas eu acredito sim que essa aqui vai ser a primeira vitória deles nessa história. Eu vou deixar para vocês pegarem o lado de gols em vez de trabalhar a favor de alguém. Eu vou deixar o over 2 gols, que está aqui pagando em torno de 1.30, 1.32. Recomendação de sempre, espere bater pelo menos 1.70, ou senão vocês façam uma dupla, uma múltipla. Meu placar para esta partida, 2-1 Canadá. Vamos finalizar o dia agora com o grupo A. Teremos México contra a Coreia do Sul, que será realizado às 22 horas, classificatória. Então este é o grupo A. Então ambas as equipes que conseguiram vitória na primeira rodada, qualquer uma das equipes que vencer aqui praticamente já está classificado para a próxima fase. E acredito em um jogo bastante equilibrado, mesmo no ranking tendo aí uma certa diferença, com uma boa vantagem para a equipe mexicana. Lembrando que o México está jogando dentro de sua casa, é a equipe anfitriã. O México que venceu a África do Sul por 2-0. Eu sei que o México foi bastante superior, só que sinceramente eu esperava mais da seleção mexicana. É uma seleção que sempre dá muitos trabalhos para os grandes, só que na hora deles proporem jogos eu achei que eles tiveram uma certa dificuldade, tá? A África do Sul, para quem não conseguiu acompanhar a partida, eles acabaram perdendo 2 jogadores por expulsão, e o México, com 2 jogadores a mais, ficou sim com uma certa dificuldade, chegando até a torcida dar aquela vaiada na equipe mexicana. Irá enfrentar a Coreia do Sul, que diferentemente do seu adversário fez uma partidaça contra a República Tcheca. Eu achei o grande craque deles, o Heung-min Son, um pouquinho apagado, talvez por estar mais acostumado a jogar na Liga Americana. Eu gostei muito da partida aí do Kang Lee, jogador do Paris Saint-Germain, que para mim fez uma partidaça. Eu acho que se o México quer vencer, vai ter que colocar uma marcação individual diante do seu camisa 10.
E confrontos diretos, tivemos bastante partidas entre eles, então nos últimos 5 foram 3 vitórias do México, uma vitória da Coreia e um empate. Em questão de gols é mais interessante trabalharmos para o lado do over, e muito por conta disso o meu palpite para esta partida. Então as casas de apostas dando uma cotação de favorito para a equipe do México 2.07, que sinceramente eu tenho uma certa dificuldade de ver essa grandíssima diferença, talvez porque está jogando dentro de casa diante do seu torcedor, só que é uma Coreia que pode surpreender, jogou muito bem contra a Tchequia, e acredito em um jogo bastante equilibrado por aqui. Eu vou deixar para vocês pegarem o over 1.25, que está pagando 1.31. Recomendação de sempre, espere bater pelo menos 1.70, ou senão vocês façam uma dupla ou uma múltipla. Meu placar para esta partida, 1-1. Se vocês gostaram desses palpites, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever neste canal. Lembrando que toda semana estou postando vídeos novos, cheios de conteúdos e cheios de novidades relacionadas a apostas esportivas. Deixe aí nos comentários quais serão os placares exatos destes jogos. Eu sou o Emerson e até o próximo vídeo. Tchau!